Primeiro que tudo, a gente tem que tentar colocar os idosos numa rotina assim, da família, tentar socializá-los. Não pode excluir. Isso, a pandemia acabou, teoricamente, né? A gente já está mais seguro, então a ideia é que eles possam confraternizar com seus familiares. Ano passado a gente orientou confraternizar por meio de videoconferência. Esse ano, as festas de fim de ano é uma oportunidade para que eles possam se confraternizar pessoalmente, haja visto que eles não terão muito mais natais, réveillons pela frente. Alguns cuidados a gente deve manter, desde o remédio que ele toma naqueles horários, levar o remédio para confraternização, há alimentos um pouco diferentes da rotina dele, ter cuidado com alimentos que estejam em conservas, que possam estar assim, ruins, né? Eles possam estar, como é que eu posso dizer, fermentados, não, que possam estar estragados, vencidos, e isso pode causar infecções. Manter o cuidado na hidratação, eles vão passar algum tempo, então levar a garrafinha com água, com suco, medicamentos, ter o cuidado no acesso onde vai ser a confraternização, a acessibilidade, a questão da queda, levar o óculos, o aparelho auditivo, ter cuidado no calçado, o ambiente que ele vai circular, comum eles sofrerem quedas nessas confraternizações. A questão do sono, como você falou, é uma noite que muitas vezes se prolonga, principalmente a do Réveillon, que espera virar à noite. Se ele conseguir ter essa oportunidade, tudo bem. Se não, mantém uma vida normal, leva uma rede, leva alguma coisa para ele descansar ali e levar, como é que eu posso assim dizer, levar a companhia agradável, né? Não adianta levar e chega lá, ficar reclamando, e não pode isso, não pode aquilo, muitas vezes pode se tornar mais constrangedor do que mesmo o paciente não ir. Então, são cuidados desde a alimentação, a hidratação, os medicamentos que toma, ao óculos, ao aparelho auditivo, a bengala, o calçado, ter cuidado com quedas, nessa questão do sono. Lembrar que os pacientes que têm Alzheimer e outras demências, eles podem desorientar, e esses pacientes não, por isso eles não devem ser assim, tirados da confraternização. Eles lembrem que semana passada, e a gente sempre fala que eles mantêm as emoções, os sentimentos, eles mantêm os afetos, então é importante que eles possam participar desse momento das festas de fim de ano. Então, evitar excessos também, excessos na alimentação, se ele é um diabético, evitar doces, massas, evitar comidas salgadas, se for o caso, levar uma refeição. Aqueles pacientes que têm que se alimentar a cada 3 horas, os idosos diabéticos em uso de insulina, é importante que eles tenham ali uma alimentação reserva ou mesmo uma alimentação principal, já que ele não pode, eventualmente não possa comer aquilo que está sendo oferecido na ceia de Natal. Mas a ideia é que eles possam sim confraternizar. Não pode esquecer das medicações, né? Nos horários certos tem que levar as medicações todas. Isso. À exceção daqueles medicamentos que o paciente toma para dormir ou que dê sono, que ele toma para outra coisa, mas esse medicamento dá sono. Esses você vai deixar para dar depois da confraternização. Deixa para dar. Não tem problema. Não, esses aí você tem que dar. Inclusive, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o médico que acompanha esse paciente, e aí ele pode dar uma orientação. Mas aqueles que dão sono, e às vezes as famílias não sabem qual é o que é para sono, o que é para outra coisa que dá sono, deixar para dar, porque acontece deles anteciparem. Não, vai para confraternização, vou dar logo aqui mais cedo esse remédio, e muitos desses medicamentos podem dar sono, e o idoso pega no sono, então aumenta o risco de cair e assim por diante. Outra coisa assim, que eu esqueci de falar, a questão do banheiro, viu? A acessibilidade no banheiro, o paciente tem incontinência urinária, se for o caso, você coloca uma fralda nele, para ele não ter problemas de perder xixi ou mesmo de perder eliminações fecais. E o idoso que tem depressão, doutor Belísio, nessas festividades de Natal, se ele já tem depressão, acho que algumas pessoas acabam potencializando isso nesses períodos, ou eu estou enganado? Assim, ficarem mais tristes. Pronto.
é um dos sintomas, assim, bem presentes no paciente idoso, é aquela perda de interesse, perda de prazer. Para ele tanto faz e peça como. E na verdade ele quer se isolar, ele quer ficar ali sem que ninguém enche o saco dele. Isso muitas vezes as famílias acham que é da velhice e não é. É uma depressão, ou o paciente já está diagnosticado, está tomando medicamento e fazendo um tratamento que ainda não está no efeito desejado, mas esses eventos é uma forma de você observar. Ele não tá, ele todo ano ia para ceia e esse ano ele não está querendo ir, e tá tudo na normalidade. Então é uma forma de você observar. Os depressivos, eles tendem a não querer sair de casa, não querer sair da cama dele, querer passar ali o dia todo sem fazer nada, mesmo sem ter diagnóstico. O diagnóstico é dado nisso. Eles não ficam com a melancolia que é peculiar na depressão. Então, ficar atento a esses pacientes que têm depressão, atentar para o medicamento. Eles perguntam muito, tá tomando remédio, pode tomar um vinhozinho, naquele dia pode tomar o remédio normal. É só esses que dão sono que tem que deixar para tomar depois que chega em casa. E ficar atento, se ele não quiser ir para a confraternização, tentar ali, de uma forma, dar um apoio, convencer. Se não for possível, nada de causar constrangimento, nada de confrontar os pacientes que têm depressão. É pegar pelo braço na segunda-feira e levar para tratar, para ajustar a dose. É um start que a família pode ter se eles não quiserem se confraternizar. Muito bem. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o Dr. Belísio responder no 3421-2270, que é o WhatsApp aqui da 102.7 FM. Doutor Belísio, a OMS, ela determinou aí recentemente um CID da velhice. É o Código Internacional de Doença, é isso? E aí houve depois um recuo por causa de uma reação internacional, e isso foi retirado de pauta? Como é que está essa situação? Foi a Organização Mundial de Saúde, ela queria taxar os idosos como que a velhice fosse uma doença. Criar um código para uma doença como hipertensão, e que doença é essa? Velhice é muito vago e a velhice acontece apesar das doenças. A velhice acontece também sem doenças. Então o paciente que não tinha doença nenhuma, ele tinha uma doença chamada velhice. Então houve muita contestação, repercussão mundial das organizações, das sociedades, e isso foi revertido. Foi essa semana, até a Sociedade de Geriatria publicou essa vitória, e ao invés de velhice, foi modificado para a diminuição da capacidade intrínseca associada ao envelhecimento, mais ou menos esse termo. Ou seja, aquela condição que o paciente tem e está associada a um declínio do envelhecimento. Ele tem uma capacidade intrínseca dentro dele menor do que outra pessoa. Então, isso está mais adequado. Velhice não é doença, velhice é uma etapa da vida. O termo velhice, inclusive, é muito estigmatizado. As pessoas tentam, melhor idade, pessoa idosa, são termos que diminuem um pouco o estigma, mas é uma etapa da vida que ela pode acontecer com 1, 2, 3, 4, 10 doenças ou nenhuma. Isso depende muito de como a gente envelheceu, de como a gente optou por envelhecer, se fez hábitos saudáveis, se controlou as doenças, daquilo que você acumulou durante a vida, né? Eu sempre digo que é uma poupança que você faz também na sua saúde. Uma poupança mental, uma poupança na saúde física, uma poupança para que você possa usufruir, ter uma capacidade de reagir aos efeitos deletérios do envelhecimento quando chegar lá na velhice. Então isso foi uma vitória para todas as pessoas que trabalham com envelhecimento, e principalmente para os próprios idosos que iriam ser taxados simplesmente pela idade que tem. Doutor, voltando à questão da depressão, além dessa situação do idoso querer ficar recluso, não querer ir participar das celebrações de Natal, de Réveillon com a família, que pode ser um start aí para a família perceber que tem algum problema, que outros sinais a família pode identificar ali que pode ser um problema mais grave, por exemplo, uma depressão? Sintomas somáticos, que são isso? São sintomas físicos que ocasionados em virtude de uma doença mental que a mente cria.
Então a depressão no idoso, ela aparece muito, ela se manifesta muito dessa forma. O paciente com aquela dor no estômago, que já fez endoscopia, a gastrite nervosa, aquela dor que anda o corpo todo e que ele não consegue identificar o jeito que é. Então, aquela dor das costas, de tensão, quando ele está mais tenso, na coluna, que não melhora, já investigou. Então, sintomas físicos, né? Choro. Choro, a depressão, ela classicamente, a gente não é um choro, né? O idoso, ele já chora menos, ele tem menos melancolia. A depressão do idoso pode se manifestar sem choro? Pode, sim. Pelo contrário, eles até choram muito menos do que o adulto jovem. O adulto jovem, ele abre quase com choro fácil, eles choram também. Mas você pode dar diagnóstico, você pode identificar com outros sintomas, com esses sintomas físicos, com essa perda de interesse, às vezes discreta, ele dava uma caminhada na ilha, não está querendo ir mais. A família, não, eu acho que é porque ele está cansado, ele ali também inventa umas desculpas, inconscientemente, ele se isola de forma discreta, então isso podem ser sinais da depressão. O apetite, ele pode alterar sem querer se alimentar, uma sensação de fraqueza, de falta de energia, altera o sono, dorme demais ou dorme de menos. Pode ter tudo isso e não ter o choro. Se você for esperar só e que ele diga que está triste, aí é que você não vai dar diagnóstico mesmo, porque muitas vezes ele até nega que está triste. Não, eu sou feliz demais. As lágrimas escorrendo. Não, eu sou feliz, minha família e tal, mas ele está perdendo aqueles. Pode ser, sim, depressão. E depressão, Sidney, ela tem complicações sérias, né? Depressão, 98% dos pacientes que cometem suicídio, eles têm depressão. Então, é o principal fator de risco. O idoso, ele tenta muito menos vezes para conseguir executar. O adulto jovem, ele tenta várias vezes. O idoso não, ele é decidido e ele comete. Então é muito perigoso a depressão nesse aspecto de levar ao suicídio. É muito perigoso porque ele piora outras doenças. Eu estava falando hoje na outra rádio. Se você tem hipertensão e tem depressão, e o outro que tem só hipertensão, esse que tem só hipertensão, ele evolui muito melhor. Esse outro, ele vai cair mais, ele vai demenciar mais, ele vai ter problema para aderir ao tratamento, ele vai internar mais. Então a depressão é um marcador de mau desfecho na hipertensão, doenças cardíacas, em doenças reumatológicas, doenças gastrointestinais. A depressão, ela não é só o risco de suicidar, mas também a questão de ter desfechos mais negativos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, Sidney, pode aparecer sem choro e com esses sintomas, principalmente físicos, são sintomas somáticos que a gente chama. É a transformação de um sintoma psíquico num sintoma físico. Isso é muito característico da depressão no idoso. Tem pergunta já do ouvinte aí, vamos lá, vamos ouvir. Doutor Belisa, Maricu. Doutor Belisa, é porque eu tomo remédio para ansiedade, aí os métodos postos não estão trabalhando. Aí o meu faz 4 dias que eu não tomo, eu estou sentindo muita coisa ruim. Coisa ruim, como uma agonia na cabeça. Com vontade de andar, só de estar conversando, andando, e aquela coisa ruim passando no meu corpo. Aí eu acho que eu só vou conseguir quinta-feira, porque o médico não tem médico no posto e é muito difícil a receita para a gente encontrar, para pegar no médico, que é aquela receita amarela. Eu estou sentindo essas coisas, é perigoso, alguma coisa assim, de ficar muito agitado. É bem comum, Sidney, paciente que toma antidepressivo, ansiolítico, se ele interrompe o uso abruptamente, no caso dela por causa da receita, ele ter síndrome de descontinuação, é uma espécie de abstinência. Alguns medicamentos, eles causam sintomas quando o paciente interrompe abruptamente, de tontura, de agitação, de mal-estar, de desconforto em geral. Então essa síndrome de descontinuação, ela pode muitas vezes levar pacientes idosos a ter internações por causa disso. Ele entra em confusão mental e ali se investiga uma coisa ou outra e finda internando. Então
A recomendação, eu sempre digo aos pacientes, quem toma remédio, esses de uso controlado, tem que ter um cuidado de ter uma reserva ali de 10, 20 comprimidos. Eu entendo que das questões burocráticas e até de organização da unidade de saúde, que talvez o paciente não tenha como ter essa reserva, porque ele tem aquela data e aquele tempo para pegar, então, mas se puder comprar uma caixa extra e ter uma reserva de 10 comprimidos, 15 comprimidos, para que não acabe, o médico esteja de férias, ou é um feriado, é um final de ano, e o paciente não tenha que ficar sem o comprimido e ter essa síndrome de abstinência. Os pacientes, eles sofrem, isso pode dar queda, da internação, ele fazer um delírio de uma hora para outra, entrar em confusão mental, ficar agitado, ficar com sintomas que muitas vezes ele nem tinha antes de usar o remédio. É da abstinência, da síndrome de descontinuação. Por isso que muitas vezes, muitos medicamentos desses, a gente tem que, quando vai parar, a gente tem que ir descontinuando, cada um tem uma forma da gente desmamar o remédio para evitar exatamente essa falta do remédio, essa abstinência. Mais um ouvinte, vamos lá. Boa tarde, doutor Beleza. Aqui é Alberto, eu tenho 54 anos. Tanto faz começar a festa de Santana, carnaval, não me dá vontade de eu sair de casa. E de noite, eu não gosto de claro. Eu só gosto de estar no canto dentro de casa, no escuro de tudo. Quanto mais escuro, para mim, melhor. Isso é normal ou isso é alguma doença? Se por acaso for a personalidade, o hábito dele, porque esse padrão da gente se confraternizar, isso é uma coisa que foi assim normatizada. As pessoas, na maioria das vezes, têm esse hábito. Mas se a pessoa não tem esse hábito de sair para festa, o lazer dele, a forma com que ele encara a vida, não é dessa forma, é normal. Agora, se é uma pessoa que antes gostava e agora não gosta mais, esse é que é a diferença, né? Aí é que você tem que estar atento se isso não pode ser um sinal de uma doença como depressão, de uma demência, de alguma coisa que mudou. Mas se é hábito da pessoa não gostar desse tipo de coisa, ou ela já tinha desde antes, há muito tempo, ou ela é da personalidade dela. A questão de optar por claro e escuro, na verdade o ideal, o organismo, ele foi feito para dormir no escuro mesmo. Os nossos olhos, eles entendem, percebem a luz e mandam sinais para o cérebro que está à noite e à noite precisa dormir. Inclusive, estimula a produção de um hormônio chamado melatonina, que é produzido à noite, e o escuro, ele favorece isso. É tanto que uma das medidas da gente melhorar o sono é a gente expor o paciente à luz durante o dia e restringir a luz durante a noite. Inclusive nos hospitais, na UTI, eu quando chego na UTI, por exemplo, todo dia assim que eu chego já vou ligando a luz dos pacientes. Chego de manhãzinha cedo, vou ligando a luz e quando é de noite a gente vai diminuindo a luz naquele leito. Porque o organismo entende que escuro produz melatonina, está dormindo, e de dia com luz. Então isso é natural, não é doença não. Muito bem, tem mais um ouvinte, vamos lá. Doutor Belis, bom dia. Aqui é do O. Então, meu pai, eu queria, às vezes, levá-lo para caminhar mais do que uma vez por dia, e ele que termina não querendo ir. Então, eu gostaria de perguntar se a gente pode insistir para que ele possa ir, doutor Belis. Boa pergunta, né? A ideia é ir pelo convencimento. Tentar mostrar para ele que a caminhada é importante, tentar mostrar para ele os benefícios, pedir uma oportunidade, deixa o senhor caminhar comigo uma vez, para se o senhor se sentir bem, tudo bem. Mas, se ele for lúcido e ele for capaz de decidir sobre a vida dele, não é bom contrariar, é bom tentar outras alternativas. Outras alternativas, outros exercícios, ou mesmo, se isso é tem algum indício de alguma doença na mente, tratar. Porque se é um paciente que nunca gostou de caminhar, ele gosta de outra atividade, é normal. Mas se ele agora não quer mais a caminhada, ou ele está fazendo com algum comportamento estranho, é bom identificar. Mas a ideia é não contrariar mesmo, é tentar convencer, é tentar
argumentar de maneira tranquila. O idoso tudo tem que fazer devagarzinho, assim, tem que ir tentando aos pouquinhos. Às vezes uma coisa que iria demorar uma semana dura um ano, coisa que ia demorar um ano dura 2 e assim por diante. Devagarzinho, recomendo ela a tentar convencer, a tentar mudar as estratégias, ver se não tem nenhuma doença, como por exemplo depressão, que esteja tirando a vontade dele, tirando a energia dele caminhar, a motivação para ele caminhar, e aí sim ele aderir à caminhada. Mais um? Vamos lá. Bom dia, doutor Belise. Doutor Belise, minha mãe tem 84 anos, ela tem osteoporose e ela está reclamando muito com a dor no joelho e agora está reclamando de uma dor no ombro descendo para o braço. Pode ser osteoporose também? Bom, aquela clássica dúvida que as pessoas têm: osteoporose e outras doenças osteomioligamentares, assim vamos dizer. Osteoporose classicamente não causa dor. Osteoporose, quando ela vem causar dor, é num osso e não numa articulação, ou seja, não é numa junta. Osteoporose, quando ela vem causar dor, é quando o osso do fêmur quebra. Ela não fica dando dor crônica, não. Osteoporose, quando dá dor, é quando trinca um osso da coluna, uma microfratura por osteoporose, o paciente subitamente tem uma dor bem intensa. Essas dores em articulações, no caso o joelho, em ombro, são por outras doenças. É porque o nome é muito parecido: osteoporose, osteoartrose, osteoartrite, né? Então, geralmente por osteoartrite, que é uma doença crônica muito prevalente nos idosos. A artrose, a artrose é a doença reumática mais comum nos idosos. A osteoartrose causa muita incapacidade, limitação para andar. Aí o paciente com dor, esse aqui não vai mesmo se confraternizar, esse aqui não vai mesmo para a caminhada. Então, talvez não seja da osteoporose. A osteoporose, ela dá dor em osso e é aguda, de uma hora para outra, dor intensa por fratura. A dor na articulação, no joelho, geralmente no idoso é por osteoartrose. No ombro, por inflamação de ligamento, inflamação da bucite, a articulação da clavícula com o ombro que está desgastada e causa. Então, não. Tanto que as pessoas, mas você está tomando aquele remédio que é uma vez por semana para osteoporose e não está melhorando da dor, porque aquele remédio é para osteoporose, para o osso oco, fraco, quebradiço. A dor é por outra causa, é pela inflamação, pelo desgaste, a degeneração de estruturas na junta dos ossos, nas articulações.